tem dois elementos que qualquer apresentação precisa ter, mas eu não vejo absolutamente ninguém falando sobre essas duas coisas. Então é sobre isso que eu vim falar nesse vídeo pra você nunca mais errar em nenhuma apresentação sua. Pepeteiro, tem dois elementos que eu falo bastante no storytelling, porque aqui no Minimiza, que é a minha empresa de apresentações junto com o Breno, que você já deve ter visto aqui no canal também, eu falo bastante sobre planejamento de apresentação, storytelling e oratória. E o Breno fica mais com a parte visual da parada. A questão é, a maioria das pessoas, quando fala em apresentação, ela se preocupa com o visual. E a gente tem que se preocupar com o visual mesmo. Por quê? Porque nós somos seres muito visuais. Tem pessoas que são mais auditivas, sinestésicas, mas todos nós somos muito visuais. A nossa atenção se volta para quando tem alguma imagem que está estimulando o nosso cérebro. E é sobre isso que eu vim falar nesse vídeo com você, então bora lá. Prazer, Pepeteiro, eu sou a Laís Vargas, cofundadora do Minimiza, especialista em apresentações, autora do best-seller Hackeando o PPT, e hoje eu vim aqui falar sobre storytelling, mais especificamente sobre dois elementos que são mega importantes. Nem importantes, eu diria indispensáveis. Você precisa começar a pensar em duas coisas da sua apresentação que você não está pensando. E que tipo de apresentação? Antes de falar que dois elementos são esses. Qualquer tipo de apresentação mesmo. Seja uma apresentação do seu trabalho, onde você vai apresentar resultados, ou que você vai apresentar um novo produto, um novo serviço, status de um projeto, pode ser um TCC, pode ser uma apresentação de mestrado, teses, qualquer coisa. Independente do tipo de apresentação, toda apresentação que você fizer precisa ter protagonista e precisa ter vilão. Nossa, Laís, mas como assim? Como que eu vou ter um vilão e um protagonista numa apresentação que eu vou fazer pro meu chefe? Isso não faz o menor sentido. Na real, é que a gente pensa nos vilões só como pessoas. E quando a gente tá fazendo uma apresentação, principalmente corporativa, a gente tem que pensar que tem outros vilões e outros protagonistas. Porque, vamos lá, trazendo pra lógica dos filmes, se você parar pra pensar, todo filme que você assiste, todo filme que você gosta, tem protagonista e tem vilão. O que são esses dois conceitos? Protagonista é aquele personagem principal, é o personagem que a história gira em torno dele. Se a gente pegar a Titanic, a gente tem a Rose. Esqueceram de Mim, temos o Kevin McAllister. Se a gente pegar qualquer filme de super-herói, pega o Homem-Aranha do Tobey Maguire, que eu adoro, o primeiro, o protagonista é o Homem-Aranha. Então todo filme, toda série tem um protagonista. Alguns casos tem mais de um protagonista, eles dividem isso, mas na maioria dos casos, principalmente em filmes, você tem um protagonista. Ou seja, conceitualmente, o protagonista ele não precisa ser uma pessoa, ele é quem tá no centro da sua história. Agora, partindo pro conceito de vilão, a gente tem, então, o protagonista como o personagem principal da nossa história e a gente tem um vilão. Conceitualmente, o que é o vilão? O vilão é uma força antagônica, ou seja, é uma força oposta. O protagonista, ele existe numa história para cumprir algum objetivo. O Homem-Aranha, ele surgiu para conseguir vingar a morte do tio Ben. Ele quis isso, ele queria fazer justiça com as próprias mãos. Todo protagonista, ele tem um objetivo na história. Quem é o vilão? O vilão é quem atrapalha a vida do protagonista. O vilão é justamente essa força antagônica, essa força contrária. É como se o protagonista fosse para esse lado e o vilão fosse para esse. Tem um embate entre essas duas forças. O vilão é justamente isso. É tudo que atrapalha a vida do protagonista. Então, seguindo esses exemplos que eu já tinha falado no vídeo, a gente tem quem é o vilão do Titanic? É o noivo da Rose. Ele que tenta fazer de tudo para que ela não fuja com o Jack. Quem é o vilão de Esqueceram de Mim? São os ladrões que ficam atrás do Kevin, que tentam roubar a casa dele e que ele tenta defender ao máximo a residência, o lar que ele mora. Quem é o vilão do Homem-Aranha? É o Duende Verde. E filmes de super-herói têm uma peculiaridade muito forte, que é, a gente sempre fica pensando quem vai ser o vilão do próximo filme, porque são vários filmes. O primeiro vilão do Homem-Aranha foi o Duende Verde, depois foi o Dr. Octopus e por aí vai. Cada filme de super-herói tem um vilão específico e a gente fica querendo saber. E por que é importante ter esses dois elementos? Porque quanto mais forte é o vilão,
melhor vai ser a sua história. E esse é o grande erro. A maioria das apresentações que eu vejo das pessoas criando e desenvolvendo, seja no mundo corporativo, seja no mundo acadêmico, elas têm um protagonista, mas elas não têm um vilão. E é o vilão que traz essa força para a história. É esse vilão que faz com que a gente queira ver a apresentação até o final, assim como a gente quer ver o filme até o final. A gente fica esperando, porra, o que será que vai acontecer? Como que ele vai sair dessa? A gente fica nessa expectativa, e essa expectativa só existe por causa do vilão. Antes de eu falar e trazer esses exemplos de protagonista e vilão nas nossas apresentações do dia a dia, eu quero que você pense em uma coisa. Pensa no mundo das novelas. Mesmo que você não assista a novela, eu tenho certeza que você lembra muito mais de vilões do que de protagonistas, de mocinhos, digamos assim. Porque os vilões, eles são muito poderosos. A Globo tem essa força com os roteiros de novela. Geralmente, os vilões, eles ficam muito grandes. Eles ficam muito conhecidos, como a Carminha de Avenida Brasil. Eu talvez seja um ET, porque eu não assisti a Avenida Brasil. Acho que eu faço parte do grupo de 6 pessoas que não assistiu a Avenida Brasil. Mas eu sei que a Carminha, vivida pela Adriana Esteves, era uma das personagens. Por quê? Porque ela era vilã. O vilão, nesse caso a vilã, traz o tom da história e traz a força da história também. Como eu falei, protagonista é quem está no centro da história. Então o protagonista pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser a marca da empresa, pode ser uma submarca, pode ser uma matriz, pode ser a filial, pode ser um time, pode ser uma área, pode ser o presidente, pode ser a diretoria. Quem é o protagonista? É quem está no centro daquela história. Quem é realmente o personagem principal. Podem ser todos esses que eu falei. Produto, serviço, uma área da companhia, a marca corporativa, a marca institucional, pode ser a diretoria em si, pode ser um processo, um projeto que você esteja desenvolvendo com o seu time. Tudo isso pode ser protagonista, quem está no centro. Geralmente, se eu for falar de um projeto específico, a gente pode considerar esse projeto como protagonista, ou talvez tenha algum elemento dentro desse projeto que seja o protagonista. Agora, falando de vilão, o que pode ser um vilão? Uma força antagônica, que é aqui que muita gente erra, mas é mais fácil do que pode parecer. Vamos lá. O vilão, como eu falei, é a força antagônica. Então, tudo que atrapalha a vida do protagonista. O que pode atrapalhar a vida de um produto, de um serviço, da companhia, de uma área, de um projeto? O que pode bagunçar? E você tem que colocar o vilão forte na sua apresentação depois que você identificá-lo. Um vilão pode ser a concorrência, é o mais comum para uma apresentação corporativa. Pode ser a alta do dólar, pode ser a troca de governo. A gente passou por uma pandemia, imagina ter outra pandemia, a gente precisa estar preparado para esses momentos. Ou os impostos, ou a dificuldade de transporte que a gente tem por ser uma área mais remota, tudo isso pode ser o vilão. Lembra que vilão é o que atrapalha a vida do protagonista. Qualquer elemento da sua história que você consiga usar para atrapalhar seu produto, seu serviço, a área, a companhia, o projeto, a diretoria, qualquer coisa. Não importa quem é o seu protagonista. O que importa é quem vai ser o vilão. E você precisa colocar o vilão na sua história imediatamente. Pepeteiro, eu quero saber de você se você curtiu esse tipo de vídeo, uma coisa mais bate-papo, mais cara a cara, uma vibe mais de aula mesmo, de troca. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Se você curtir, eu faço mais vídeos assim, trago mais conteúdos dessa forma, porque de fato são temas, são tópicos do storytelling que as pessoas acabam complicando muito, e eu tô aqui para descomplicar muita coisa, não é à toa que a gente é o Minimiza. Então já se inscreve no canal, deixa seu like. Agora a gente tá fazendo 4 vídeos por semana, antes eram 2, agora estamos fazendo 4. Eu sou a Laís Vargas e eu te espero no próximo vídeo.